Olá, pessoal. Eu sou a Sheile, professora de língua portuguesa. Estarei com vocês todas as quartas-feiras para poder ajudá-los nessa longa jornada do Enem, tá? Nessa nossa primeira aula, né, nós iremos iniciar com só um minutinho. Gêneros textuais, tá? O que são gêneros textuais? Gêneros textuais são realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas. É a situação de produção de um texto que determina em que gênero será realizado. Tá? Deixei aqui para vocês uns slides onde estão os gêneros, alguns conceitos de gêneros textuais, para poder ajudá-los. Tá? Aí irá ajudar vocês a fazer novas pesquisas, né? Estudar mais, aprofundar mais um pouco. Então, vamos lá, alguns conceitos. O que vem a ser gêneros textuais? Quando vocês imaginam uma notícia, crônica, histórias em quadrinhos, cartas ao leitor, texto de divulgação científica, numa reportagem, numa receita de culinária, num conto, numa entrevista, numa sinopse, tá? Cartas, né, biográficas, lendas, todos têm gêneros textuais, tem tipologias de textos, tá? Se você pegar um texto narrativo, por exemplo, uma notícia, você vai ver o tipo de uma tipologia textual que existe nessa notícia, certo? Tem a tipologia textual argumentativa, que vocês irão fazer no Enem, tá? Uma redação, uma dissertação argumentativa. Tem também um argumentativo artigo de opinião, tá? Outro tipologia textual, a explicativa. Expositiva, que são as aulas, nossas aulas, né? Como eu estou apresentando aqui para vocês, é uma expositiva, uma aula expositiva. É um tipo de gênero textual, certo? Tem o gênero textual também descritivo, onde a gente pode ver em forma de que vocês podem descrever, né? Uma foto, uma fotografia. Você pode observar a fotografia e descrevê-la. Tá? Outro é o injuntivo. Injuntivo que está presente numa receita de bolo, certo? Além de uma narrativa também, da notícia que eu falei para vocês de uma revista, né? De uma notícia de um jornal. A gente pode encontrar também a dialogal, certo? Também no gênero textual. Que exemplo? Como que a gente se dialoga? Através de conversas, tá? Então, todos esses que eu falei para vocês são tipos textuais, de gêneros textuais, certo? Vamos lá. Vamos começar com o texto descritivo, como eu citei na aula, no slide anterior. Numa descrição, informamos tudo o que for possível sobre um objeto ou situação observada. Lembra que eu falei que dei exemplo da foto? Tá? Então, o que a gente pode descrever naquela figura, na foto que vocês estão vendo? A gente pode escrever animais, pessoas, lugares, objetos, gravura, fatos, atitudes e sentimentos. Tá? Todos assim têm um gênero textual descritivo, que você vai fazer uma descrição do que você está vendo, do que está sentindo. Se você escuta uma música linda, assim, sentimental, você vai descrever o que você está sentindo com aquela música, tá? Então, esse tipo de gênero é chamado de descritivo. Outro
gênero textual é o dissertativo, né? Que pode ser o dissertativo e o dissertativo argumentativo. O texto dissertativo é um tipo de texto cobrado em vestibulares e no Enem, como é o caso de vocês, que vai ser cobrado, né, no Enem, quando vocês estiverem fazendo. A redação de vocês é dissertativa argumentativa. Então, o que vai exigir de vocês? Vai exigir a construção de um ponto de vista, né? O texto ele deve conter uma tese inicial e argumentos que comprovem no seu princípio de ponto de vista, certo? Aí, em suas redações, vocês irão dissertar argumentando. Então, esse tipo de gênero textual, ele é chamado dissertativo e argumentativo. Outro tipo de gênero textual é o gênero narrativo, tá? Ele vai relatar acontecimentos, eventos, né? Sequências de acontecimentos. Desses relatos, por exemplo, quando nós lemos um livro, né? Um romance, um conto, ou até um nível oral mesmo, né? Quando você está ouvindo uma história e quem está contando está narrando. Nós somos ouvintes e a pessoa que está contando está narrando oralmente a história, tá? Quando ouvimos contar lendas, né? Quantas vezes nossos avós, pais, né, leem histórias para nós, né? Quando éramos pequenos. E vocês mesmos estão lendo para os seus irmãos, para irmãos, né, menores. Aí vocês estão lendo um conto, lendo uma lenda, uma história, tá? Então vocês, que tipo de gênero vocês estão vendo ao narrar a história? Né? É um gênero narrativo, tá? Pode até ser mesmo episódios que acontecem no dia a dia. Todos gêneros narrativos, certo? Bom, nós vamos ver também textos narrativos. Eu deixei para vocês um conceito, né? Um mapa conceitual de que fala do texto narrativo, certo? Que tem que ter um enredo, tem que ter um cenário, personagens, narrador. Eu vou deixar para a próxima aula para vocês um conto onde vocês irão analisar todos esses que eu irei pedir para vocês, tá? Deixa eu tirar aqui o cabelo do olho. Bom, dentro desse texto narrativo, do enredo, né, que irá ter esse texto narrativo, o que vai apresentar? Vai apresentar uma situação inicial, tá? Por exemplo, um conto, né? Que vocês estarão lendo, que vocês irão ler, que eu vou passar para vocês. Então, eu quero, assim, que vocês observem, primeiramente, qual que é, dentro desse enredo, a situação inicial, o conflito, o desenvolvimento, né, dessa situação, o clímax e o desfecho, tá? Então, todo isso aqui está dentro do enredo do texto narrativo conto. Aí, dentro desse texto narrativo também, irá ter um cenário, né? Com certeza, né? Porque dentro do texto você vai estar lendo conto e você vai criar a imagem. Então, esse cenário todo que irá aparecer, ele vai ser o quê? Qual é o gênero que vai entrar nesse cenário? Nós já vimos, já vocês ouviram, tá? Eu já falei. Vai ser o descritivo, tá? Então, desse cenário, ele vai ter um texto todo descritivo, vai descrever o cenário. Como que vai ser esse cenário, tá? Vocês vão observar como que é o cenário desse conto e vão fazer uma anotação. Tá? Vai descrever todo lugar. O texto narrativo também ele apresenta personagens,
Com certeza, né? Tem que ter os personagens. Tá, esses personagens vai ser o protagonista, né? Que é o autor principal, antagonista, né? Antagonista e os secundários, tá? Então tem aqueles atores principais, os atores secundários, né? E os atores antagonistas, certo? Então vocês vão destacar também esses personagens dentro do conto, certo? Outra coisa vai ser o quê? O que vai ter nesse conto? Ele vai ter um narrador, tá? Esse narrador, ele vai ser um personagem, tá? Ele vai ser um personagem observador onisciente. Ele vai estar presente ali, vocês vão estar assim, vendo ele direto ali? Não, né? Mas ele vai estar presente dentro do conto. Então, ele é o personagem observador onisciente, tá? Eu quero que vocês também vejam qual é esse personagem observador onisciente, esse narrador que irá estar dentro do conto, tá? Então, eu deixei para vocês no slide esse mapa conceitual contendo todas essas descrições aí para vocês sobre o conto. Tá? Eu irei deixar no WhatsApp, né? E lá no Classroom, no Google Sala de Aula, que vocês irão ver, né? Ler o conto. O conto é muito legal, gente. Aí vocês lendo o conto, vocês vão fazer essa análise para mim, tá? Aí na próxima quarta-feira nós iremos, aí eu irei dar a resposta para vocês. Mas por enquanto vocês vão passar esse final de semana procurando todas essas, o enredo, o cenário, o personagem, o narrador dentro do conto. Vamos lá. Continuando. Dentro também desse gênero narrativo, existe, né, outros elementos narrativos, que são o quê? Vamos ver, relatos. Também deixei um slide para vocês falando sobre os relatos, tá? Acho que aqui dá para observar. Relatos. Relato de viagem, diário, autobiografia, currículo vitae, notícia, biografia e relato histórico. Todos são relatos, tá? Que está dentro dos elementos narrativos, do gênero narrativo. Ok? Continuando. E por último, nós não podia faltar, né? Que eu citei vários outros e dentro deles tem o quê? A carta. Quem que não já escreveu uma cartinha na vida, né? Eu acredito que já, né? Vocês já escreveram. Ou será que só eu que escrevi, né? Que isso já é obsoleto. Não é ainda não, tá? Então, vamos lá. Então, as cartas, elas estão dentro de quê? Do gênero epistolar, tá? Esse gênero, eu deixei um slide aqui explicativo para vocês. Vocês irão ler o que é epístola, que vem do grego, né? Antigo. Né? Epístola, ordem, mensagem, significa ordem, mensagem. Pelo latim, epístola significa o quê? Carta, mensagem, escrita e assinada. Então, esse gênero epistolar, ele é mais antigo, né? Era histórico. Por quê? Porque a pessoa enviava mensagem através de carta, né? Assinada por ele. É um texto escrito em forma de carta para ser correspondido a uma ou várias pessoas, mas se distinguindo desta por expressar opiniões, manifestos e discussões para além de questões ou interesses meramente pessoais ou utilitários. Bom, então tá aqui, tá? Essas cartinhas, né, que vocês já viram, já preencheram, que tem o nome, né, o remetente, né, que vocês têm que escrever. Vocês já preencheram alguma carta um dia? Foi fácil a primeira vez? Foi difícil, né? Então, aí essas são assim questões, né, que
está dentro do gênero textual, o gênero epistolar, que parece que é uma coisa assim que não vai cair, mas cai sim, tá? É uma dica que eu tô passando para vocês estudarem, tá? Dá uma lida, memorizem, porque são todas dicas assim, tudo que mais cai no Enem e vestibular, tá? Aqui no nosso caso, Enem, que vocês irão fazer esse Enem com toda a segurança, se vocês prestarem bem atenção nas aulas, que cada um de nós, professores, estaremos trazendo para vocês dicas e materiais, né, para atividades, simulados, de tudo que assim mais cai no Enem, tá? Então, observa com muita atenção, foco, tá? E boa sorte a todos vocês, tá? Obrigada. E eu espero vocês na próxima quarta-feira. Eu vou deixar aqui com vocês essa pequena explicação aqui, tá? Esses vídeos. E vou deixar também alguns livros para vocês já lerem, tá? Já que o Enem ficou para o ano que vem, mas tem todo esse tempo aí disponível para vocês estudarem, tá? Boa sorte e até quarta-feira que vem. Beijinho. Tchau, tchau.